Deus. Palavra de oração, apresentando o pregador da noite. Louvado seja Deus. Alguém teve visão? Glória do Pai, do Filho e do Espírito Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça, meu Pai, pelas tuas maravilhas operadas, pelas tuas misericórdias, Senhor, esta noite. Glórias a Deus, sei que tu que me trouxeste aqui nesta noite, nos trouxeste, Senhor, pela tua infinita misericórdia, porque sabemos que elas se renovam a cada manhã e são as causas de não sermos consumidos. Oh Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu operar, pelo teu trabalhar, pelos anjos enviados, pelas misericórdias, bênçãos, Senhor, livramento. Oh Deus, pelas bruxarias que tu tens desfeito nesta noite, os laços cortados. E assim, meu Senhor, agora toma o pregador da noite nas tuas mãos, usa-o poderosamente, fala aos corações, meu Deus, e que venhamos assim pôr em prática a tua palavra, e que tudo seja para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, nosso irmão missionário Aguinaldo. Fica ligadinho aí, hein? Quero ver você dando glória. Amém? Aleluia. Que foi morto, mas no terceiro dia ele ressurgiu para que eu e vocês viessem ter a vida e vida com abundância. Com essas palavras de salvação, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz, principalmente por estar na casa de Deus, pela oportunidade que Ele nos concede. Vivo, né? Pois quando essa noite não foi para as cadernetas do IBGE, né? Quantos nessa noite não tiveram que assinar atestado de óbito transparente, mas Deus nos deu a oportunidade de estar na presença dele. Vivo glorificando o nome de Deus. Meu irmão, Glória a Deus, aleluia. quando eu entrei aqui, geralmente quando eu saio de casa eu marco uma palavra, mas só para não sair desprevenido, mas quando Deus ele ordena, a gente muda o plano, muda o trajeto, muda os nossos próprios caminhos. E Deus ele me deu nessa noite o livro de Jó, capítulo 8. Quando trouxe a espada, poder exercitar, porque hoje você corta o mal pela raiz. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 8. Versículo a partir do 4. Quantos acharam, diga amém. Amém. Quantos não acharam, não precisa procurar mais, pois a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Amém? Tenhamos a palavra de Deus. A partir do versículo 4 que diz: se os teus filhos pecaram contra ele, também ele o lançou nas mãos do pecado. Outras versões. Versículo 5 que diz: mas se tu, de madrugada, buscar a Deus e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, versículo 6, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da justiça. Eu vou ler mais uma vez a partir do 4 para o bom entender da igreja. Se os seus filhos pecaram contra ele, também os lançou nas mãos das transgressões. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da justiça. Amém? Podemos ficar dando glória para Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou ser bastante breve, mas vou até onde Deus me conduzir. Aqui estamos diante de um texto bíblico, certamente escrito por, acredita-se que Moisés, que deu início a escrever o livro de Jó. Estamos diante de um texto onde nós vemos um diálogo entre Jó e Bildade. Todos conheceram, ou todos conhecem, ou quase todos conhecem a história de Jó. Sabe da calamidade sofrida que Jó passou uma época da sua vida. E nesse texto, qual acabamos de ler, deparamos com um diálogo, uma conversa entre Bildade
e Jó, sendo Bildade um governante, um líder da casa do Senhor, e sendo Jó talvez um servo do Senhor que talvez não tinha ainda conhecido ao Senhor. E nessa conversa que Bildade ele tem com Jó, Bildade ele expressa alguns do seu conhecimento com Jó. Bildade ele tinha conhecimento do que Jó estava passando, ou talvez Bildade tinha conhecimento do que Jó estava passando. A Bíblia nos fala que Jó ele passa por uma provação não devido ao seu pecado. Nesta noite eu quero pregar sobre duas coisas. Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero pregar neste momento é consequência do pecado. A Bíblia nos fala que um dia Jesus ele pregando o Evangelho, a Bíblia diz que passa os seus discípulos vêm acompanhando juntamente com uma grande multidão. A Bíblia diz que chegando em Cafarnaum, aonde Jesus tinha uma residência, aonde Jesus tinha uma casa, a Bíblia diz que Jesus ele entra na sua casa e como a multidão era grande, havia muitos que andavam próximo a Jesus, como escribas e fariseus, juntamente com seus discípulos, ou com os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que estando Jesus a ensinar dentro da sua casa, a Bíblia diz que tão somente desce um paralítico pelo telhado, pelo teto, pois não havia outro meio de passagem a não ser se fosse pelo teto. A Bíblia diz que tão somente Jesus, contemplando a fé daquele paralítico, daquelas pessoas que carregavam o paralítico, a Bíblia diz que tão somente Jesus ele olha para aquele paralítico e diz: perdoado estão os seus pecados. A Bíblia diz que, não satisfeitos, os escribas, os fariseus, murmuravam no seu coração. Jesus, conhecendo isso, disse: como é melhor dizer, perdoado estão os seus pecados, ou levanta-se. Glória a Deus. Eu começo a analisar que aquele paralítico ele tomou a sua cama e logo saiu a porta fora. Mas me vem a perceber nisso tudo há quanto tempo aquele jovem estava paralítico. Vem a entender que ele não estava paralítico de nascença, mas aquela deficiência veio por algum tempo da sua vida. E quando Jesus se depara aquele homem, aquele moço, a Bíblia diz que Jesus ele diz: perdoado está os seus pecados, e automaticamente aquele jovem, aquele homem, ele pega esse leito e se põe a andar em caminho à sua casa. Eu começo a entender que aquele homem estava paralítico por consequência do pecado. A vitória ainda não tinha chegado na vida daquele homem por consequência do pecado. O que Bildade ele estava falando com Jó era totalmente: olha, Jó, se os seus filhos pecaram, certamente Deus o lançou na mão do pecado. Jesus Cristo, ele pregando o Evangelho, ele disse que o salário do pecado é a morte. Bildade, com toda a sua experiência com Deus, ele tinha conhecimento disso. Ele tinha com certeza que o pecado o levaria à morte, o levaria a uma sequela física. Então somente Bildade estava dizendo a Jó: olha, Jó, se os seus filhos pecaram, certamente Deus lançou na mão do pecado. Mas se tu, Jó, de madrugada buscar o Senhor, certamente, se você for sincero e puro diante de Deus, certamente Deus ele vai levantar e vai restaurar a morada da justiça. Venha a entender que a Bíblia diz que Deus ele é amor, mas ele é a justiça. Eu começo a ver a Bíblia apresentar a Deus como a justiça. No livro de João eu vejo Deus se apresentar como Espírito. A Bíblia diz que Deus ele é Espírito, e importa que quem o adore em Espírito e em verdade. O que eu quero que você entenda é que tão somente se você buscar a Deus, certamente você vai restaurar a morada do Espírito de Deus na sua vida. Se você se buscar, Deus vai restaurar a sua vida. Deus ele restaura a vida.
Eu vejo Deus restaurando a vida daquele paralítico. Você sabia que quando a gente está caminhando em meio ao pecado, corremos o risco de ficar enfermo, paralítico? Essa enfermidade, ela pode se alastrar, ela pode se agravar ao ponto de nos deixar paralítico na presença do Senhor, a nos deixar deficiente na presença do Senhor, quando nós estamos caminhando no caminho tortuoso e nem sequer se volta a buscar a Deus. Certamente, aleluia, a gente ficando defeituosos na presença do Senhor, nós começamos a ficar paralíticos. Mas quando você busca a Deus de madrugada, a Bíblia diz que de madrugada, se você buscar a Deus, certamente você vai achará. A Bíblia diz: aquele que eu amo, os que me amam, e os que de madrugada me busca, me achará. Deus está te convidando, Deus está te fazendo um convite a você buscar a Ele para a madrugada. Pela madrugada, busca o Senhor e Deus logo vai despertar e restaurar a morada dele na sua vida. Ele vai restaurar, Deus restaura, crente, aqui nessa noite. Orar pelo enfermo. Deus ainda não tinha nem me dado